estava ontem, né? Ai, ai, ai. Oi, tá ouvindo? Acho que já fechou. Oi, Solange, teu áudio está fechado. Abriu? Agora deu certo. Agora deu. Aham. Você, Solange, ontem você não estava na primeira aula, né? Não, não estava. É, você é de onde, Solange? Goiânia. Ah, eu sou goiana. É, sou de Goiânia. É, eu também. Eu moro em Curitiba há 20 anos, mas a minha família é toda daí. Ai, que legal. Uhum, eu já tô aqui, já estou aqui há muito tempo, né? Mas a minha mãe vive em Goiânia, tudo. Diz que tá um calor aí, né? Tá terrível. Ah, Muito quente. a minha mãe falou que nunca viu tão quente, mas eu acho que acredito que é por causa das queimadas. Tá tendo demais em Goiás. É. Muitas queimadas. Uhum. E como é que é aí em Goiás essa questão do visagismo? Tem tido procura? Como que é? É muito novo, né? Na verdade, é antigo, sabe? Mas se fala pouco. Agora que começou a falar um pouco mais, a mostrar mais, né? Mas o visagismo, ele existe desde a década de 30. É igual a coloração, pessoal. Sim, mas a coloração pessoal é mais nova ainda, sabe? A coloração pessoal, ela veio, assim, com tudo, fazem uns 10 anos. Com tudo. Agora, o visagismo, não, da década de 30, imagina quantos anos, né? Só que no Brasil, o pessoal explora pouco, mas, na verdade, como eu falei para o pessoal de ontem, o visagismo, ele está em tudo. Na construção civil, no design de um carro, no design de um perfume. Tudo que fala sobre linhas, formas e cores tem visagismo. É Né? verdade. E hoje não, hoje o pessoal confunde muito coloração pessoal e visagismo. Na verdade, como eu falei para eles ontem, um compõe o outro, mas o visagismo não é coloração pessoal. É É que cada. porque ultimamente eles estão assim, os cursos um ao lado do outro, né? Igual você falou aí mesmo. Sim, e aí, como o pessoal tem tido o hábito de pôr os tecidos, tirar tecido, eu nem faço isso mais, porque está todo mundo fazendo, né? E aí fica essa confusão da coloração pessoal como visagismo. Então a pessoa fala, fiz o curso com os tecidos lá, mas não é visagismo, é análise de cores. Né? É. Complementa e é super importante, mas não é o foco, né, do visagismo, a base real. Então, tá, eu vou falar com a Marli, e daí nós voltamos a falar, vou repassar um pouquinho da aula de ontem, e a gente começa. Você pegou o link do e-book, Solange? Eu peguei, meu tempo é muito pouco, Uhum, mas conseguiu dar uma olhadinha? consegui olhar rapidamente. Uhum, tá bom. Tá. Importante que você já dê uma olhada, isso você já vai estar com a mente mais fresca com relação ao assunto. Uhum. Então, tá bom. Marli, abre o seu áudio, por favor. Olá, Leisa. É Leisa ou Laisa? Laisa. Laisa Olá, Gonçalves. Tudo bem, Laisa? tudo bem? É Laísa. Laísa, isso. Olha, eu sem óculos nessa distância aqui, vou dizer para vocês não estão vendo que o olho está apertadinho? E ontem eu fiz maquiagem nos meus olhos, eu não posso, porque eu tenho blefarite, e aí já cheguei em casa à noite com o olho super irritado, hoje eu passei o dia todo colocando colírio, não pude maquiar os olhos, ainda bem que tem esses cílios salvadores aqui que ajudam a gente, mas os olhos, assim, ficou acabada. Então, assim, a visão tá daquele jeito, tem que fazer assim, igual o Mister Magoo para assistir. Não consigo ver. Mas me conte de onde você é, Laísa. Eu sou do interior do Rio de Janeiro, Campo dos Goytacazes. Ah, tá, que legal, Rio. E você já é profissional da beleza? Eu trabalho com consultoria de imagem e trabalho com etiqueta. Ah, que legal. É. Que legal. Eu cheguei a fazer um curso de consultoria de imagem, eu fiz dois na época, né? Mas etiqueta eu fiz com o Alexandre Taleb. Ah, sim, eu fiz com Patrícia Junqueira. São bons, né? O Alexandre Taleb também é uma referência muito grande nessa área. Uhum. Não sei se você já chegou a falar, só que ele é masculino, né? Mais Sim. público masculino. Então, meu anjo, então a parte de análise de cores ali, que a gente, na verdade, usa, né? Eu, no meu curso, ensino sobre a temperatura só, que eu acho o mais importante, e a contraste, né? Porque é o mais importante na hora da escolha da cor para o cabelo. É lógico que se a cliente vir de um profissional que faz a coloração completa, melhor ainda, né? Mas, para o profissional da área da beleza, o cabeleireiro, acho que não há necessidade, até mesmo para o maquiador, saber qual é a cartela, se ele entende a temperatura da pele para acertar a base ali, e o contraste já é o suficiente, né? Oi, Laísa.
Oi? Isso, então tá. Então eu vou conversar com as outras meninas e daqui a pouco eu vou começar a passar um pouquinho da aula de ontem para a gente continuar com o e-book. Você chegou a abrir o e-book? O mini e-book que eu passei para vocês? Assisti também a aula de ontem no YouTube. Ah, que bom. É bom porque está um pouquinho mais fresco, né? E você vai conseguir entender um pouco mais também. Aham, sim, sim. Tá bom, minha flor? Que bom Bom, ter vocês aqui. honrada por estar Ah, aqui. obrigada. Tá, agora vamos lá, Marli. Olá, Oi, boa Marli. noite. Tudo bem, querida? Você estava ontem? Sim, estava assim na aula. Eu acho que de você eu lembro. Aham, eu lembro, Marli. Conseguiu abrir o e-book, Marli? Eu não consegui abrir ainda. Então talvez Só você por- fique um pouquinho mais perdida, mas aí depois do que nós falarmos aqui hoje, você vai lá, tenta abrir, e aí você vai lembrar do que eu estou falando, vai ser mais fácil de você entender. Ah, sim. Tá bom? Daqui a pouco eu Tá vou bom. terminar aqui a apresentação e já vou repassar as aulas de ontem de forma bem rapidinha, para a gente já ir para o e-book, tá? Ah, beleza. Então tá bom, Marli, pode fechar seu áudio, por favor. Aqui, essa de baixo, que a Luciane já conversei com ela ontem. Então, vamos começar a repassar, então, a aula de ontem, tá, meus amores? Depois a gente abre para dúvidas. Vamos lá, vou colocar aqui para vocês o início da aula de ontem, para a gente só repassar. Então, tá. Ali, para quem não estava ontem, eu falei rapidinho sobre quem eu sou, né? Eu sou Rô Garcês, tenho 50 anos, profissional da área da beleza há 25 anos. Como visagista full-time, já vai fazer em torno aí de 13, 14 anos. E hoje eu trabalho praticamente com análise visagista facial, meus atendimentos são fechados só com consultoria, né? Na verdade, a cliente vem, muitas das vezes até tem um cabeleireiro da cidade dela, ou coisa assim, e nesse caso eu faço também online, né? Então é um mercado que te possibilita também a fazer online. Então, sou visagista, trabalho na área da beleza já há tanto tempo, né? Há 25 anos já no total, e para quem não estava ontem, como eu estava falando, eu tenho intenção, né, de parar daqui a não muito tempo. E chegou o momento de passar esse legado para frente, passar para outras pessoas, porque eu sinto necessidade de pessoas para eu indicar. Quando me procura aqui no meu salão, por exemplo, a pessoa de São Paulo, mas não tem ninguém para indicar? Não tem. Né? Então, é óbvio que a gente não vai indicar direcionado, as mentoradas nós vamos ter um grupo de cada cidade, que nós vamos falar lá na frente sobre isso, onde eu vou indicar. Mas eu, enquanto Rô Garcês, e profissional da área, sinto necessidade de ter pessoas para indicar, e por esse motivo eu estou aqui hoje com vocês. Aí nós falamos sobre mim, falei sobre o que é o visagismo, de forma prática, né, e assertiva. Visagismo é o conceito da beleza personalizada. Então, é o conceito que personaliza a beleza, e não é uma técnica. E sim, utilizamos de técnica para desenvolvê-lo, né, mas é um conceito que leva em consideração as linhas, as formas, as cores, a textura, para desenvolver uma imagem personalizada de acordo com a necessidade da cliente, das características dela e o desejo de imagem também, tá? Aí nós falamos também sobre o fundamento do visagismo, como eu falei agora há pouco para vocês, linhas, né, formas, direção, a proporção, que é a dimensão e o equilíbrio, as cores que define, e dá luz, traz luz e harmonia. Aí, quem quiser ver mais detalhado, na aula de ontem a gente falou um pouquinho mais, tá? O mercado do visagismo, que eu bato na tecla, porque é verdade, falta mão de obra, falta profissionais capacitados. Hoje, até, nós temos ouvido alguns profissionais se posicionarem como visagista. Mas, infelizmente, assim como toda profissão, tem aqueles que se posicionam porque vê que é um mercado que está em ascensão, um mercado que tem muita busca, mas não estão capacitados, porque eles fazem lá aquele cursinho muito rápido, e às vezes não tão qualificado, assiste alguns vídeos, lê um livro e já se posiciona como para poder estar aumentando o ticket médio. Mas eu atendo sempre aqui pessoas que falam, nossa, eu fui numa visagista, mas não fez nada do que você fez, né? Então, é bom a gente estar qualificando por causa disso. Então, esse é o mercado em ascensão, como eu falei para vocês, um oceano azul, quem começar primeiro, né, vai estar com certeza aí com a faca e o queijo na mão, é só desenvolver um bom trabalho, que vai ter um diferencial de muito sucesso para oferecer. E para quem é esse evento, como eu falei para vocês ontem, para cabeleireiros, para consultor de imagem e estilo, para maquiador, eu não digo tanto, porque nesse curso nós não vamos falar muito sobre os contornos faciais, no sentido
maquiagem, tá? E também para mulheres que querem se ingressar aí numa profissão nova, porque assim como a consultora de imagem e estilo não faz o cabelo, ela indica, ela faz um dossiê, e ela indica esse serviço, você como consultora visagista também pode fazer. Ou seja, você pode não se adaptar a fazer um bom corte, eu sou profissional da área da beleza, Rô, mas eu não me desenvolvo, não adianta, eu tento, mas parece que meu trabalho não tem uma excelência como eu gostaria. Então, nesse caso, é melhor não queimar, né, ali a sua posição como visagista e começar a treinar você a ser uma consultora visagista. Ou seja, você vai analisar esse cliente, você vai fazer todo o estudo dele, colocar em um dossiê bonitinho, entregar para essa cliente, ou fazer, como eu falei para vocês, uma consultoria assistida, onde você acompanha o seu cliente no profissional cabeleireiro. E para quem não é? Só para pessoas que não têm compromisso e que não queiram mesmo, gente. Ah, não quero uma coisa... Porque tudo na vida você vai ter que aprender. E você vai ter que repetir. Não adianta eu falar para você que você vai ver lá uma aula uma vez só, e daí você vai sair aplicando, porque não vai. Você vai ter que ver algumas vezes, porque a repetição é que traz a excelência. Ver algumas vezes, praticar com seus parentes, aí, amigos, né? Pegar o teu cliente, pegar o seu amigo, uma pessoa, colocar na frente do espelho, fazer essa consulta e se filmar. É muito importante isso. Quando você filma o que você está fazendo, você se assistindo, você vai entender aonde você pode melhorar. E aonde é o seu ponto forte para você pegar esse ponto forte ali e melhorar ainda mais, né? Aí nós falamos também sobre o método, né? O método é, como eu falei para vocês, de uma forma mais resumida. Eu desenvolvi, depois de ver essa necessidade de profissionais, né? Essa busca exagerada de pessoas querendo saber mais sobre visagismo, querendo fazer, né? Tanto o público masculino como o público feminino. Aqui nós vamos falar só sobre o público feminino nesse bloco de hoje, né? Na verdade, eu também faço masculino, mas hoje foi preparado só para o público feminino, tá? Então, é isso. Então, volta para mim, fazendo um favor, a anterior, por favor. Estou falando aqui com a produção. Então, ali no bloco, aqui que eu estava falando. Então, o método, ele vai preparar você para um atendimento express. Rui, o que é o atendimento express? É aquele atendimento rápido, que é tudo que nossos clientes buscam hoje. Eu não sei no salão de vocês, mas as clientes que me buscam, que estão vindo principalmente da pandemia para cá, elas querem aquele atendimento rápido, personalizado, elas não querem mais aquele salão cheio de atenção, cabeleireiro tal, que é aquela correria, não sei aí como que é, mas aqui em Curitiba nós temos salões muito, muito grandes, salões com 300 funcionários, 200 funcionários, é comum. Então, esse público hoje tem buscado uma beleza personalizada, mas eles têm focado em um atendimento personalizado, um atendimento mais humanizado. E o método, ele foi criado para isso, para você ter esse contato com a sua cliente de uma forma mais humanizada e também rápida. Sabe quando você atende seu cliente rápido, lógico, né, gente, não atender correndo, mas assim, você vai fazer uma análise visagista, eu faço hoje com um pouco mais de experiência, lógico, uma análise visagista e um corte já deixando ela pronta, lavada e escovada em 2 horas, tá? Bem tranquilo, bem tranquilo. Isso quando a agenda tá cheia, 1h30. Eu prezo, assim, por esse tempo de sentar na frente da cliente ou de me posicionar na frente dela e conversar com ela sobre o que ela entende sobre o visagismo. É bom você sempre fazer essa pergunta, porque às vezes ela vai totalmente crua, às vezes ela viu algo errado na internet, porque está cheio de informações erradas, né? Então, o método é isso. Ele é uma forma de... Peraí, só um pouquinho, com a produção aberta. Aí, fechou. Então, é um método de você, uma forma de você ter um atendimento mais humanizado, mais personalizado e rápido, tá? Então, o método Express é tudo o que eu queria saber, o RG, perdão, quando eu me formei lá atrás. Porque quando eu me formei, eu fiz um curso muito oneroso, né, que eu lembro que eu deixei meio carro no curso, que é um carro popular, tá, gente? Na época, e eu lembro também que foram 6 dias, assim, muito puxados, gente. No final, eu não aguentava mais ver a turma, eu não aguentava mais ver o professor, porque conteúdos vastos, assim. Então, você imagina que, como o visagismo o visagismo é um... Peraí, gente, que eu tô com falha técnica aqui. Fechou? Como o visagismo, como eu falei para vocês, é muito amplo, então eram muitos conteúdos que eu nunca usei, nunca.
Então, quando eu terminei, eu queria muito ter isso aqui, ó. Alguém que já passou por toda essa experiência de anos de atendimento, de vários cursos, porque eu não fiz só essa formação no visagismo, eu fiz aqui, fiz na Europa. Então, eu quis me aprofundar, porque eu acho assim, tudo que você se propõe a fazer, você tem que se aprofundar. Para você falar com excelência, para você falar com tranquilidade sobre isso para a sua cliente, que é a hora que você passa a segurança para a sua cliente em seus atendimentos, aí tudo muda. Aí você sim vai poder cobrar o seu ticket médio como você gostaria, você vai ter agenda cheia, você vai ter pessoas esperando pelo seu atendimento. E eu não tinha segurança quando eu terminei, porque eu não ficou tudo muito vago, tudo muito solto, né? Muitas informações e não era nada, nem de longe resumido. Então, agora, né, depois eu resolvi fazer esse método para vocês. Então, é um método resumido que você vai aprender a fazer uma análise visagista de forma rápida, prática e assertiva. Então, vamos lá. Daí, nós falamos também um pouquinho sobre os diferenciais que vão agregar em você ser um profissional visagista. É diferencial como ter autoridade, ser reconhecida, né? Em 2019, eu tive reconhecimento depois de anos de profissional, né, da área da beleza. Lógico, eu já ministrava curso de coloração de cabelo, de corte, eu já fui professora do Senac há muito tempo, mas um reconhecimento, onde fui premiada, e um palco, gente, eu vou dizer para vocês que é bem legal esse reconhecimento, né, traz aí também a autoridade, em 2019, como visagista revelação do ano. Então, foi muito legal. Nessa época, tinha menos ainda, né? Então, era mais fácil, né? Do que hoje. Mas foi muito gratificante essa premiação. Um atendimento mais humanizado, personalizado, você também vai se sentir bem mais seguro a hora que a sua cliente sentar na sua cadeira e te pedir uma opinião sobre o corte ideal de cabelo para ela. Você vai parar de fazer mais do mesmo. O que mais acontece, e a gente vê nos feeds aí, nós podemos ver, muitos cabeleireiros sempre fazendo o mesmo corte, porque fica com medo, fica inseguro na hora de aplicar ou de oferecer um corte diferente para a cliente. E muitas vezes, pessoal, a cliente, ela insiste até para o profissional, vamos cortar um pouco mais, eu queria mudar. E aí, o que o profissional faz? Por insegurança, ele fala, nossa, mas tá tão bonito o teu cabelo longo, imagina um cabelo perfeito desse, e não faz o corte. O que vai acontecer? Ela vai acabar, essa cliente vai no outro canal. Veja o que está acontecendo ali. Eu vou bloquear essa moça, que ela não pode falar. Bloqueou aí, Tati? Tá bom, então vamos voltar. Perdão, gente, que tem duas conectadas no mesmo computador aqui, né, às vezes dá uma falha. Então, uma das coisas que vai agregar ali é a segurança, que é o mais importante, né? Porque quando você passa a segurança, você pode cobrar pelo seu serviço. Quando você transmite segurança para o seu cliente na hora do atendimento. Essa cliente, com certeza, vai ficar bem mais tranquila e relaxada na hora que você for executar o serviço. Aí, eu vou puxar aqui para a gente dar sequência. Reconhecimento, como eu já falei, agenda concorrida e ticket médio elevado, o famoso high ticket. Você vai passar de ser um profissional que tem ali um ticket na concorrência, que vive fazendo promoção, né, lutando ali para pagar os boletos no fim do mês, para um atendimento com high ticket, ou seja, você vai trabalhar menos, vai prestar um serviço de mais qualidade e vai poder cobrar por esse serviço, que é o que você merece pela sua qualificação. Então, sempre quando o cliente questionar alguma coisa em relação, mas por que o visagista cobra mais? Nós cobramos mais porque nós temos um plus a mais para oferecer. Nós temos uma qualificação a mais para oferecer, um trabalho personalizado, e com certeza ela vai sair com um corte de cabelo que vai harmonizar melhor com ela e vai trazer para ela, né, remeter aquilo que ela gostaria com a linguagem visual dela. A identidade visual, né, o que a gente falou um pouquinho ontem sobre essa identidade visual, que o nosso rosto é a identidade visual da pessoa, né, por esse motivo nós temos ali o rosto na nossa identidade, a linguagem visual, que é aquilo que nós transmitimos a partir da forma que nós nos comportamos, que nós falamos, e principalmente como nós nos vestimos, nos penteamos, essa é a linguagem visual e também a linguagem não verbal, tá? Ontem eu falei um pouquinho mais detalhado, que vocês podem ver na aula. Aqui eu passei para vocês alguns antes e depois, é lógico, gente, que eu tenho alguns aqui, mas eu pedi para a Tati separar ali para nós uns 10 só, para vocês terem uma ideia
falei ontem também um pouquinho mais sobre o que cada uma queria transmitir, como que nós chegamos nesse objetivo, né? Aqui, gente, eu não trabalho com cliente mega maquiada, aquelas transformações, assim, eu foco no cabelo da cliente e no básico para que ela entenda que ela é bonita. E as clientes gostam dessa ideia de poder usar o orgânico, de ter uma vida facilitada, tá? Isso é bem importante, vocês trabalhar com essa pegada do orgânico hoje, porque a cliente, as minhas, pelo menos, são a maioria empresárias ou mães que estão naquele momento de correria, então não dá para inventar muita coisa, porque elas saem aqui igual umas bonecas, depois elas não sabem o que fazer, tá? Como introduzir o visagismo no salão de vocês. Visagismo, como vocês falaram, algumas de vocês, em muitos lugares ainda, né, se fala menos, nas grandes cidades falam mais, né, então você precisa falar sobre esse assunto. Olha, eu estou pensando, ou eu vou fazer uma nova formação, não sei se você já ouviu falar em visagismo, se ela falar que, já vi, mas não entendo muito, vocês vão explicar igual eu expliquei no começo, é a personalização da beleza, de acordo com a sua necessidade, com as suas características, de forma muito simples, você vai explicar para ela, sem rebuscar muito, para que ela entenda o que é o visagismo e ela entenda o valor disso, né? O quanto isso vai agregar na vida dela, mesmo porque quando você conversa com a cliente sobre as características dela, o que dá para melhorar, o que ela pode, aonde ela vai ressaltar alguns pontos, onde ela vai minimizar, olha, você tem o ângulo da mandíbula muito evidente, a sua testa é um pouco mais estreita, então nós temos que fazer volume no topo superior, mostra, segura o cabelo, simula, então isso é bem legal, aí ela vai entender o que é visagismo, então dessa vez ela pode até não cortar o cabelo porque você não está pronto, mas quando você já estiver pronto, com certeza no próximo corte ela vai te pedir. Então comece a introduzir falando sobre o assunto nas suas mídias sociais e no seu salão e para os seus amigos, tá? Então, lembrando que a gente tem só 7 segundos no máximo para causar uma boa impressão, então é bom que nós estejamos também de acordo, né? Então, nós terminamos ontem falando que começa por você, é muito importante que a sua imagem transmita e reflita aquilo que você faz, antes de mais nada, porque senão a gente vai falar sobre visagismo com a cliente, ela vai olhar para nós estamos com o cabelo que não está equilibrado, a cor não está legal, o corte não está legal, e nós não estamos transmitindo essa linguagem visual para essa cliente, né? Então, começa por você, para depois a gente aplicar na cliente, e aí sim nós vamos ter mais sucesso no novo processo. Vamos lá? Tá, daí nós paramos aqui com bônus, que vocês levaram para casa para assistir, para ler sobre. Então, agora a gente vai falar sobre esse bônus, que é esse e-book, que é onde eu vou falar sobre 3 formatos de rosto para vocês. Vou colocar aqui já para a gente ver. Tá, vamos colocar do início algumas coisas aqui, eu vou pular, porque nós já falamos, a introdução, a revolução da análise visagista, também não precisa, a definição, vamos direto para o formato de rosto. Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre conhecendo, dá para deixar um pouco maior, Tati? Isso. Tá, então aqui conhecendo o rosto por partes. Gente, por que é importante que você conheça por parte? Que quando você fala com propriedade sobre um assunto, é muito importante você saber o nome do que você está falando, tá? Você pode até falar depois de forma mais simplificada, mas a cliente, ela vai gostar de entender, né? Ali, a testa, a linha superior, quando eu vou medir o rosto da cliente, por exemplo, eu coloco a fita no início aqui da nascente do fio. Então, eu falo assim, olha, essa aqui, a linha da testa é a linha superior. Nós vamos colocar aqui no início da nascente do fio até o término do queixo. Então, nós temos ali também, ó, que essa linha correspondente aqui, ó, entre a testa e o cabelo, aqui no centro. A ponte é o centro aqui entre as sobrancelhas, ó. Então, isso é bem importante também, essa ponte aqui, que diz respeito a essa região, entre a diferença entre o espaço de uma sobrancelha a outra. Bem aqui a maçã do rosto, na verdade, eu chamo de zigomático, tá? Porque, tá vendo aqui embaixo? Então, você vai dizer para a cliente, eu coloquei maçã do rosto para que a cliente entenda com mais facilidade. Mas se você disser para ela, aqui é o seu osso zigomático, aí você fala, conhecido como a maçã do rosto. Ela vai entender que você sabe certinho a parte, mas você falou para ela sobre maçã do rosto para que ela entenda com mais facilidade. Então, isso é bem importante, você saber as linhas que compõem o rosto da cliente, o nome e aonde se posiciona cada uma, tá? Porque daí sim você vai se posicionar com mais segurança também. Então, eu vou subir aqui um pouquinho, para nós vermos ali a próxima. Aqui de lateral a gente colocou, para vocês verem aqui, ó, osso zigomático. Onde que é, gente? Aqui, ó. Tá vendo o centro aqui da bochecha, da maçãzinha do rosto? Nessa região aqui é onde fica o osso
zigomático, tá? Aí aqui, ó, nós temos também o osso completo, ó. Ele vai até o término aqui no lóbulo da orelha. E aqui nessa região é todo o corpo. Tá vendo aqui esse ângulo de mandíbula? Então, às vezes a gente fala, o maxilar. Tudo bem, falar maxilar que a gente vai entender, tá? Mas se você falar o ângulo da mandíbula, ela vai entender melhor. Por quê? Porque você precisa, inclusive, entender aonde fica o ângulo da mandíbula da sua cliente, para você saber qual é o formato do rosto dela. Porque o formato do rosto a gente também identifica pela altura do ângulo da mandíbula. Então, lá no e-book completo, no curso completo, vocês vão entender que certos formatos de rosto, o ângulo fica abaixo, a linha da boca fica abaixo do ângulo da mandíbula, outros fica acima e outros no centro. Então, é bom vocês entenderem aonde definir esse ângulo. Então, é sempre no centro, tá? O ângulo é no centro da mandíbula. Então, vou passar aqui para vocês o próximo. Então, nós vamos falar um pouquinho aqui sobre o rosto quadrado. Gente, embora muitas clientes vão chegar para vocês e achar que o rosto é redondo, que o rosto é quadrado, nesses casos, muitas vezes, são as clientes que têm um rosto maior, tá? Então, o rosto quadrado e o rosto redondo são os rostos mais raros de você encontrar. Eu costumo dizer que nós podemos ter ali um rosto oval que está com sobrepeso, um rosto zigomático que está com sobrepeso. Então, nesse momento, ele está com os coxins de gordura um pouco mais arredondado e, por esse motivo, a cliente imagina que ela tem um rosto redondo. Então, é fato, de cada 10 clientes que vocês atenderem, pelo menos umas 7 vai dizer que tem um rosto redondo. Porque elas se apegam a essa questão dos coxins de gorduras estar mais arredondado. Principalmente clientes mais jovens, que ainda estão, né, com os coxins de gorduras mais cheinho, ainda não caiu, porque existe formatos tipo o hexagonal que cai com muita facilidade. Então, todas as pessoas que têm um formato hexagonal tende a cair mais rápido o formato, por ser um formato pesado. Então, elas sempre vão estar com essa bochecha mais marcada. O meu é um formato hexagonal, e vocês podem ver ó, que a linha já começou a pesar. É lógico, né, gente, que a gente tem que levar em consideração a idade da cliente, mas esse rosto sempre vai ser um rosto que vai cair com mais facilidade, tá? É um formato bem fácil de vocês localizar, entender, porque ele tem linhas retas. Como que você vai identificar esse formato? Existe, como eu falei para vocês, mais de 4 formas de você identificar. A primeira, não tem aqui nessa apresentação, mas eu vou dizer para vocês que é que eu gosto muito, que comece, inclusive, por aí, é quando você vai pela classificação de linhas lateral, tá? Do ângulo da mandíbula. Tem uma classificação de formatos de linhas anguladas, outros de linha arqueada e outro de linha reta. Quando você entende que o formato retangular, ele é composto por linha reta, retangular não, perdão, quadrado, retangular também, você já vai fazer o quê? Colocar ele na classificação dos de linha reta. Automaticamente, você já vai tirar angulado e você vai tirar inclinado. Ele não tem uma lateral inclinada e não tem uma lateral angulada. Então, você já entendeu que você já eliminou 6 formatos, você vai trabalhar com 3 formatos. Vê como você já facilitou? Então, essa, para mim, é uma das formas mais fáceis de você identificar, ou seja, pelo menos você já foi 50% ali, você já tem uma assertividade do formato desse rosto. Outra forma de você identificar é que esse é um formato de rosto que ele tem que ter as linhas de altura e largura semelhantes, quer dizer, iguais ou semelhantes. Iguais é praticamente impossível. Eu digo para vocês que nesses 14 anos aí trabalhando full time com visagismo, eu peguei, assim, rosto quadrado uns 4, para dizer, nossa, essa tem um rosto quadrado. Porque na hora que ela sentar na sua cadeira, você vai entender o formato dela como quadrado muito rápido. As formas são muito nítidas, elas falam por si. O que acontece é que muitas vezes esses formatos, eles podem ter pequeno, médio e grande, o mesmo formato. Então, você olha uma pessoa que tem um rosto quadrado pequeno, e de repente você vê uma moça com uma maior estrutura, uma ossatura maior, com o mesmo formato, no momento, quando você bate o olho, ou elas mesmas entre si falam, não, gente, não tem o mesmo formato. Mas quando você coloca a mão e sente as linhas do rosto, ou a régua, que lá também na aula eu ensino das 2 formas, régua ou mão, eu trabalho muito hoje com a fita e as mãos. Eu tenho o paquímetro também, mas o paquímetro eu acho muito legal para quem faz maquiagem, que ele é mais preciso, né? Você já percebe muito rápido esse formato, tá? Então, formato quadrado, uma das características que você vai falar, ângulo de mandíbula, altura e largura dele, tem que ser igual. Mas como é que eu vou medir a largura? Da mesma forma que você mediu a altura. Começa na nascente do fio, termina no queixo. De frente, você vai pegar aqui, ó, no zigomático,
você vai sentir o centro dele, você vai ultrapassar, ou seja, um pouquinho, você pegou no início dele, e vem, passa por cima do nariz, e vem aqui. Por que passa por cima do nariz? Porque aqui você vai passar por cima também, entendeu? Se você medir aqui, do centro, perdão, do início ao término, e depois você vir aqui e medir, igual vejo muita gente até a orelha, tá completamente errado. Porque para medir de orelha a orelha, você teria que medir aqui a altura. Concorda? Então, tá errado, é diferente, tá? Aí você percebeu que esse formato tem não, por exemplo, eu tenho 20 centímetros de altura e tenho 20 centímetros, 21 de altura e tenho 20 de largura, considera quadrado. Tá? Já é um ponto. A linha lateral é reta. O ângulo quando você põe ela de lado, é reto. Ela tem toda a linha reta. Ângulo de mandíbula, centro e têmpora, que é o terço alto, terço médio e terço baixo, com a mesma medida, ou muito semelhante, com diferença de um pontinho, com certeza você está diante de um formato quadrado, tá? Então, acho que até aí vocês entenderam? Aí existe, lógico, que mais formas de você aprender, mas essas são basicamente o que você precisa para identificar um formato quadrado. Vamos lá, Tati. Então, para esse formato, cabelos, tá? Retangular e quadrado, a gente indica para cliente, principalmente se ela tiver o rosto, o quadrado ele é mais compacto, tá, pessoal? Normalmente ele é um rostinho mais compacto do que retangular. Ou ela pode usar franja? Pode, eu indico bastante, inclusive se é desejo da cliente. O principal é vocês entenderem os desejos de imagem dessa cliente, o que ela quer transmitir. Se ela quer um corte mais irreverente, mais jovial, mais despojado, se a profissão dela condiz com isso, por isso que é muito importante vocês fazerem um briefingzinho com a sua cliente antes para entender qual é a profissão dela, o que ela deseja transmitir, qual é o momento de vida dela, para a gente não fazer um corte que vai atrapalhar toda essa questão, porque normalmente as clientes que me procuram, ela está mudando de trabalho, ela está numa fase de conquista, né, tipo, ela está solteira, ela precisa transmitir mais acessibilidade, ou não, eu estou indo agora, eu sou uma advogada, e nesse momento eu fui promovida, vou ser juíza, então aí a gente começa a pensar numa imagem um pouco mais séria, então daí você pensa assim, põe uma franja reta, não vai ficar legal. Então, é muito importante, primeiro, vocês entenderem o formato do rosto, depois o que ela quer transmitir. Mas, sim, cabe franja. O cuidado é, se você perceber que ele é um quadrado muito compacto, eu não indicaria franja reta. A franja reta é mais naquele sentido que eu falei para vocês. Essa cliente quer uma imagem mais leve, mais infantilizada, daí, ok. Senão, nós vamos colocar um franjão diagonal, que vai combinar bastante. Eu sempre indico as bardôs, que são franjas com pontas laterais, tá? O que nós temos que evitar nesse formato, gente? Uma franja na altura do ângulo da mandíbula. Porque nós já temos projeção lateral. Se você pegar essa franja e trouxer aqui novamente, aonde ela já tem projeção, ou um corte reto na base, você vai dar o quê? ênfase ao que ela já tem de muito forte, que são as linhas retas. Automaticamente, essa imagem vai ficar menos acessível. Essa pessoa vai passar uma imagem mais séria, porque é um formato super sério, é um formato que tem linhas masculinas, porque a linha reta é uma linha rígida e é uma linha considerada masculina. Tanto é que nós podemos ver exemplos muito claros nos perfumes, né, que é tudo retangular ao quadrado, na design, em obras, por exemplo, né, eu tenho aqui do meu lado o museu que tem linhas diagonais, colorido, fluido, então é um lugar mais acessível, as pessoas querem entrar, querem conhecer, e do lado nós temos a Assembleia Legislativa, que é uma construção que parece um retângulo, um quadrado, e é uma coisa que ninguém tem vontade de ver, ninguém tem vontade de entrar, vocês verem que como as linhas falam, por isso que eu bato muito na tecla lá no curso, no e-book completo, com relação às linhas. Não adianta pular e ir direto para o formato do rosto, porque vai dar um tiro no pé. Tem que voltar e entender o que cada linha transmite para você fazer um corte que transmita o que a sua cliente gostaria, tá? Porque daí você vai juntar o formato de rosto, a estrutura superior corporal dessa cliente, o que ela quer transmitir, o tipo de fio de cabelo que ela tem, e aí sim você vai fazer um corte bem legal e você vai fazer um corte, como eu falo, que é um bem bolado ali, que vai dar tudo certinho, uma coisa vai encaixar com a outra. Cabelo longo, é lógico que essa cliente pode, tá? É importante a gente respeitar a linha de crescimento, o corte longo ideal, como eu falei na outra aula, para cada cliente existe um corte longo ideal que vai equilibrar a moldura facial da cliente, então é bom respeitar esse equilíbrio, mas ela pode, independente de idade, peso ou religião, ter cabelo longo em toda a vida. Tá? Muitas vezes, esse mito de que a cliente passou dos 40, ela precisa cortar curto o cabelo, ela vai envelhecer.
se não tem a ver com a essência da cliente, se não tem a ver com o que ela quer transmitir, você vai fazer com que essa cliente se sinta mais velha e vai aparecer. Porque nós transcendemos o que a gente está pensando, o que a gente está sentindo, né? Então, se você não se sente confortável, eu vejo que muitos profissionais, não só visagistas, profissionais da beleza, aprendem uma coisa nova, um curso novo, uau, eu quero aplicar no cliente, e você pensa que vai ficar bonito porque você quer fazer, e pronto. E aí a cliente sai frustrada. Então, corte curto, gente. Eu vivi eras da minha vida que eu fazia mega hair. Vou dar exemplo para vocês. Eu fui pioneira em Curitiba em mega hair e fazia 3, 4 por dia. E tinha muitas mulheres mais velhas que nós colocávamos o mega hair nela, ela ficava mais jovem. E tinha muitas mulheres jovens que cortavam o cabelo curto, tipo, principalmente dos 40, 45, que ficavam com cara de 50. Principalmente se essa cliente não descobrir antes qual é o estilo dela. E se ela não tiver um estilo, uma vontade de ter um cabelo mais despojado, acordar, estilizar esse cabelo, nós podemos sim dar um tiro no pé e trazer uma imagem que não revela o que a cliente quer. Então, vocês entenderam que o formato do rosto é muito importante, mas antes do formato do rosto, tem muita coisa que vocês precisam aprender para aplicar o corte, tá? Sobre o quadrado, acho que ficou tranquilo. Aqui nós temos um rosto redondo, tá? Outro formato raro, como eu falei para vocês, clientes vão chegar e falar para vocês que tem um rosto redondo. Rosto redondo se repete a mesma característica no sentido, não visual, tá, gente? De medida. Também tem o rosto redondo também tem uma linha de altura e largura igual ou semelhante. Eu costumo dizer para a cliente que não se preocupe que o rosto dela não é redondo, porque o redondo são pessoas com o rosto, na maioria das vezes, asiático. Então, quando você põe a mão e mostra para ela que aquele formato ele não tem uma linha angulada, e que sim, ele tem quebras no formato, e que ele tem linhas retas, por mais que ele seja um formato mais largo, ela vai entender que ela não tem um formato redondo. Então, o formato redondo, além da medida ser igual ou semelhante, nós temos que entender que o ângulo de mandíbula dele não é tão evidente. Muitas vezes você tem que pôr a mão para sentir aonde está esse ângulo de mandíbula, né? Então, é um formato que tende a ser bem largo, né? Muitas vezes compacto também. É um formato mais pesado. Existem muitos mitos com relação ao corte para pessoas de rosto redondo. Existe muita... ela não pode ter franja. Todos os formatos de rosto podem ter franja. Você vai ter que saber qual é a franja ideal para esse formato. Ela precisa de uma franja reta? Não, ela vai ficar bem com uma franja lateral. Ela precisa de uma franja bardot, um franjão. Ou não, realmente o rosto dela, além de redondo, é muito compacto. Ela tem uma testa curta, ela tem uma testa longa. Vê como é muitas coisas que vocês têm que levar em consideração, não só o formato, né? Ela é uma pessoa de rosto redondo, ela também tem muito seio, ela tem um pescoço compacto, o pescoço largo. Vê como aí, nesse caso, ela tem de tudo um pouco em exagero. Então, nós temos que cuidar. Aí, o mito tira o volume do cabelo, porque ela tem volume demais no rosto e no corpo. Então, vou dizer para vocês que está completamente errado. Na verdade, se a pessoa tem volume demais no rosto, nós precisamos trazer volume para o cabelo. Por quê? Quando nós trazemos o volume para o cabelo, a gente tira a sensação de volume no rosto. É só vocês pegarem aí uma colega depois, que tem o rosto mais arredondado, e faça um teste, coloca o cabelo dela ao meio e prenda ou coisa dessa forma, você vai ver que o rosto cresce. Deixa ele liso, o meio, puxa, ressalta essa região, que é a região que a gente chama mais a atenção. Então, quando eu estou de cabelo liso, cabelo atrás da orelha, ou um cabelo muito chapado, com chapinha, com certeza eu consigo perceber claramente que a minha bochecha tem mais proeminência, ela se destaca mais rápido. Tá? Então, o certo é trazer volume. O que você vai entender? Aonde vem esse volume? Mais no topo, esse volume eu vou distribuir no corte ali na linha central da bochecha, ou eu trago para baixo, ou todo geral, tá? Então, volume no cabelo, ou no rosto redondo, ou arredondado, não é ruim. O que você tem que saber é projetar o volume no lugar certo. Tá? Então, por isso que a gente fala sobre essas questões de mitos, é verdade, porque tem muita coisa que não equilibra. Nós estamos falando sobre equilíbrio, sobre linhas, formas e cores. Então, nós temos que fazer o quê? Equilibrar a moldura facial da cliente. Fazer com que a sensação visual diminua ou aumente. Tá bom? E, às vezes, no simples fato de você jogar uma franja para o lado, já muda tudo para o lado certo. Então, aqui nós temos a mesma moça, inclusive no meio ali, ela já perdeu um pouco da bochecha. Vou dizer para vocês que ela não tem um rosto tão redondo, mas foi a que nós achamos mais arredondadinho. Na primeira imagem lá, de cima, sim, ela tá com o rosto mais arredondadinho. Aqui ela já perdeu peso, mas eu queria mostrar para vocês a mesma pessoa com o cabelo em diferentes formatos.
Então, aqui, ó, vocês percebem que ela com corte à altura do ombro ali ficou bem bonitinho, né? Tá legal, tem um voluminho nada exagerado, uma franja lateral. No centro, ela tem um corte curto, esse corte curto com volume no topo. Então, o cabelo, pessoa de rosto redondinho, se você fizer um corte chapadinho, tipo uma franja muito retinha, muito irreverente, sem volume nenhum, você vai trazer projeção para a bochecha dela. Então, nós precisamos, a partir da orelha, trazer um pouco mais de volume e evitar um corte muito raspadinho nessa lateral, porque vai, novamente, trazer projeção para as bochechas, tá? Existe também um corte que você pode fazer mais arredondadinho, principalmente com pessoas mais velhas, elas gostam, mais batidinho, mas você tem que saber fazer esse corte com bastante textura, bastante leveza, para não ficar aquela coisa meio capacete na cliente, que acontece muito. São profissionais que cortam o cabelo, fazem um corte até bonito, mas não sabe fazer textura e leveza. Aí você traz uma projeção de muito peso no topo do cabelo dessa cliente e vai aumentar o formato do rosto, tá? Aqui nós temos ela com cabelo repicado, grande também, que ficou bem legal para ela. Eu tiraria do meio, jogaria mais para a lateral, que acredito que vai favorecer mais, principalmente se ela estivessem essas ondas no cabelo, tá? Vamos ver aqui. Vamos falar um pouquinho agora sobre o rosto alongado, tá? Por que eu estou colocando esses rostos aqui para vocês? O alongado é um rosto raro também, quem tem a Cláudia Raia, por exemplo, tem um rosto alongado. Tá? O rosto alongado, ele é muito confundido com o formato de rosto oval, porque ele é longo. Então, o oval, aqui a gente não vai falar sobre ele, mas o oval, muitas pessoas se confundem com o alongado. O oval, ele é um ovo de ponta cabeça, o alongado não. O alongado, ele tem a altura da testa do ângulo de mandíbula, a largura, perdão, a mesma, ou semelhante. Então, testa, centro e meio é como retangular. Ele tem toda essa lateral na mesma medida. A diferença é que o retangular, quando ele termina com uma linha mais reta. E o alongado, ele tem o centro mais, a parte de cima mais ovalada e o ângulo também ovalado, tá? E mais alongado, igual o da atriz aqui, ó, que vocês estão vendo. Ele lembra bastante oval, mas ele é o formato, nessa foto não parece tanto, mas essa atriz realmente tem um formato mais alongado. Quando a gente vê nas séries, nos filmes, ela tem esse formato mais alongado. Então, esse é um formato que exige muito volume no corte, bastante linha diagonal. O que nós temos que evitar nesse formato, gente? Nós temos que evitar um cabelo. Tá vendo como, ó, aqui o primeiro tá certo, ó, bem legal. O terceiro também, já trouxe um pouco mais de leveza na franja ali, mas o do meio, ele não está legal. Tá muito reto, tá muito chapado, isso faz com que a sensação de alongamento piore. Então, é como se ele puxasse essa pessoa, esse corte traz melancolia, alonga ainda mais o formato do rosto dela. Então, até no terceiro aqui, eu ainda subiria um pouquinho mais essa franja, né, e tiraria a linha do meio. É característica dela, eu queria mostrar ela mesmo para vocês, de ter esse cabelo dividido ao meio. Mas a linha lateral para ela, com certeza, favoreceria mais. Ah, ainda tem um oval aqui. Eu não tinha visto, gente. Achei que a gente ia falar sobre 3 formatos. Então, vocês ganharam aqui mais o oval. O oval é aquilo que eu falei para vocês. É um ovo de ponta cabeça. Esse formato tem 3/3 da altura na largura. Ou seja, se você tem um formato de rosto que tem 20 centímetros de altura e 15 de largura, ele pode ser, tá? Que é um dos formatos que tem essa medida. Ele pode ser um oval, porque tem outros que também têm essa medida, mas é uma primeira coisa que você vai fazer já, né, a primeira técnica que você vai usar já para classificar ele, tá? Opa, então, peraí, se ele tem 3/3 da altura na largura, então ele pode ser rosto oval ou os outros formatos, que são mais 2, que tem essa mesma medida. Aí você vai para a linha da mandíbula, aí você vai para o ângulo, perdão, da mandíbula, a linha central da boca, onde ela termina, se ela termina acima do ângulo da mandíbula, no centro ou abaixo da linha da boca, tá? Aí você já começou a classificar. Aqui a gente não fala sobre todas as formas de identificar, mas nós temos lá 4 ou 5 formas, inclusive uma desenhando no formato do rosto, que é bem legal, é uma das que eu mais gosto até. Então, oval, gente, é um formato que, embora pareça ter muito, não tem tantos, tá? Cada 10 clientes que eu pego um oval, de verdade. E muitas vezes eu tenho um oval que eu digo para a cliente, olha, você tem um formato oval, mas no momento ele está arredondado.
Então, nós temos que trabalhar, outro detalhe importante, com a característica do momento. Por mais que você entenda que a cliente tem um rosto hexagonal, por exemplo, mas nesse momento ela está com sobrepeso, você vai dizer para ela, olha, o seu formato é um hexagonal. Mas no momento, por causa de um pouquinho de sobrepeso, aí lógico, você vai falar com delicadeza ali, né? Nesse momento, os coxinhos de gordura ficam mais cheinhos, a papadinha também atrapalha um pouquinho, né? Aí você entende que esse formato está um pouquinho mais arredondado. Então, nesse momento, você está com o formato de rosto mais arredondado, tá? Mas não é redondo. Ele continua sendo hexagonal e quando você perder peso, ele volta à origem, né, de característica, as características que ele tem original. Corte de cabelo para esse formato. O primeiro ali, gente, eu não gosto, tá? O curto, porque como vocês percebem, ela tem o terço baixo mais largo, né? Mais afinadinho. Então, isso deu ênfase. É como se o oval dela ficasse muito oval. E a gente precisa equilibrar, tá? Então, esse curto para ela não ficou legal. Eu traria um pouco mais de volume na lateral ali, tiraria um pouco esse chapado, que tá muito chapado ali, uma quantidade grande, né? Ela até poderia ter ali um pouco de cabelo na franja, despojadinho, mas esse topo aqui, ó, central, teria que ter mais volume nesse corte ali naquela região, para poder trazer ali um equilíbrio, para não parecer que ficou mais alongado ainda o formato dela. E ela tem um rosto bem oval, e a testa bem pronunciada, que é quando a testa, ela não é reta, você olha a cliente de perfil, você vê que ela, né, ela é pronunciada, ela aumenta nessa região. Então, depende do corte de cabelo, a gente traz ênfase para isso. Por esse motivo, ela trouxe essa franja ali, ela colocou essa franja, mas acaba chamando uma atenção diferente que não é tão positiva, tá? Então, esse formato de rosto é considerado o formato de rosto universal, que a gente fala que todo corte pode. E aí eu venho para vocês, todo corte pode, porque está escrito lá no livro que todos os cortes podem? Claro que não, porque nós temos que levar em consideração, de novo, lá atrás, estrutura superior corporal, tamanho desse formato de rosto, quantidade de seio, ombro é largo ou não, pescoço é longo, é largo, é curto. Então, isso vocês têm que ter assim, uma fichinha técnica que a gente fala, com todas essas perguntinhas que lá na mentoria a gente passa para vocês, com tudo que você vai quicando quando você vai conversando com ela. E vai eliminando até chegar no perfil dela. Aí chegou nesse perfil, você fala, bom, eu já entendi que ela tem um rosto oval, mas ela tem muito seio. E o pescoço é curto. O que eu vou fazer com esse corte? E aí é onde você vai equilibrar esse corte, de acordo com todas essas características, não esquecer de levar em consideração o tipo de fio dela, a facilidade que ela vai ter com esse corte ou não, levar em consideração também o que ela quer transmitir. Então, a gente pode, quando você sabe como medir para a cliente ali o ponto de equilíbrio de corte dela mais longo, você vai dizer, olha, o seu longo ideal, por exemplo, é 20 centímetros abaixo do teu queixo, porque esse é o ponto de equilíbrio. Então, a partir de 20 centímetros acima, essa cliente pode brincar com o corte, você pode brincar ali, ó. Então, a partir daqui, se ela já tiver o cabelo longo, digamos, né? Se você quiser, nós não precisamos tirar nada no comprimento, nós vamos trabalhar com a textura, a leveza, a franja, o volume do seu corte. Ai, que bom, eu ouço muito isso, que bom, porque eu sou apaixonada no cabelo grande, só queria mudar. E isso conquista muitos clientes, porque não adianta a gente impor. E a gente já tem o visagismo, a visagista já tem a fama, né, pelos cabeleireiros que diz que não querem, né, pagar por um curso ou fazer, não sei, que ele só faz o que ele quer, que ele só faz o que ele impõe, assim como o consultor de imagem de estilo também. Muita gente fala, eu não quero porque ela vai me impor isso, ela vai fazer com que eu use tal roupa, eu não quero. E, na verdade, não é verdade. O bom profissional, ele sempre vai, nós vamos fazer o quê? Trabalhar em cima do equilíbrio, trabalhar em cima das proporções da cliente, e ela tem várias opções, né, de corte, desde que você entenda aonde é o limite do longo dela, e a partir dali você vai ter várias opções, e você entenda também qual é o mais curto para ela, e explico por quê. Porque não adianta a gente dizer para ela, como eu falei na aula de ontem, você tem um rosto oval, vou cortar assim porque fica bonito para o rosto oval. Não, você tem que dizer para a cliente, olha, o seu rosto, de acordo com as medidas, você tem 3/3 da altura na largura, você tem o ângulo inclinado, por esse motivo a gente não consegue ver muito bem onde está o ângulo de mandíbula. Isso tudo nos leva a entender que o seu formato é o formato oval. E por esse motivo, é bom que nós, além do formato, eu vou dizer para você que você tem um pouquinho mais de ombro, é um pouquinho mais largo. Então, papai, juntando tudo isso para equilibrar, e você vai dizer, nós temos que levar para o volume
para o topo, nós temos que trazer volume lateral, nós temos que fazer, uma das opções, tá? Sempre fala assim, uma das opções é uma franja lateral, uma das opções que você pode ter também é trazer volume no topo, que já vai resolver. Ensina essa cliente como que ela vai usar um bob em casa para melhorar a franja quando ela tem um cabelo muito chapado, como ela vai secar esse cabelo de uma forma orgânica em casa e ficar melhor. Então, tudo isso são ferramentas que você vai usar para fazer o quê? Para fidelizar a cliente. Para ela confiar e deixar você trabalhar, né, o profissional trabalhar com o corte de uma forma mais tranquila e ela vai se sentir mais confiante e você também vai executar um trabalho melhor, com certeza. Sim, aqui a gente fala sobre excelência, a conclusão do curso, do e-book ali, que vocês podem olhar depois, que não dá nem, impossível ler aqui sem óculos, tem muita leitura ali. Finalizou? Tá. Então, sobre esses formatos que eu separei para vocês, né, lógico que aqui nós estamos numa aula rápida mesmo, para vocês entenderem o que é o visagismo, ver como é fácil, quando você entende o dinamismo, como identificar. É lógico que, como eu falei para vocês, nós temos ali várias outras formas de identificar, por eliminação, né, até a Meriane já fez ali o curso, ela falou que se identificou mais fácil com essa da eliminação também, já vai ajudando, né, a pessoa a chegar a um formato de rosto com mais facilidade. Vocês já entenderam sobre o conceito, já entenderam como é fácil que eu digo assim, gente, ó, como é factível de você introduzir no teu salão esse conceito. E a busca por ele, como todo mundo sabe hoje em dia, né, por causa do TikTok, aí tá todo mundo falando muito do visagismo, mas falta profissionais qualificados no mercado, e a gente sabe disso. A Laís ali, como consultora, ela sabe que para achar um visagista é um parto, e você chega lá, a pessoa mal olha no cliente, já vai cortando o cabelo, ela só se titula visagista e pronto, acabou. Não tem tudo isso. Então, eu sinto muita necessidade também de consultores de imagem e estilo qualificados no visagismo, porque eu atendo muitas consultoras, muitas que trazem as clientes para mim, para fazer, e eu penso, cara, é uma coisa que ela já aprendeu tanto, mas isso, né, que ela aprender vai ser tão bom para aumentar o leque de serviço, poder agregar valores, né, ao atendimento. Então, eu sinto isso nos cabeleireiros também, porque muitas vezes a gente para no tempo, né, para no tempo e o nosso cliente hoje, ele está muito ligado às mídias sociais, à internet, à televisão, corre tudo muito rápido. Então, se a gente não estiver se qualificando, trazendo um diferencial para o seu cliente, o que vai acontecer? Você vai ficar para trás. Vai chegar um momento que o seu cliente vai procurar por um visagista. E aí é onde a gente acaba perdendo esse cliente. Então, nosso encontro de hoje era para falar um pouquinho mais. Espero que vocês tenham captado um pouco mais sobre os formatos de rosto. Nós falamos sobre 4, que já são, dos 4 ali ficaram 5 só, que vocês não ouviram falar, né? E também algumas formas de identificação. Eu vou abrir para vocês aqui, para perguntas, depois a gente vai falar sobre a mentoria, tá? Vou abrir, pode pôr aí a mãozinha, quem quer falar alguma coisa, perguntar. Tati, vamos colocar aqui. Bom, ninguém quer falar nada, então vamos partir ali para a questão da mentoria, tá? O que tem na mentoria, gente? É lógico que todo mundo sabe que quando a gente apresenta um trabalho é com a intenção de fazer, de depois ter vocês como mentorados, que é onde a gente pega na mão e leva e fala sobre as dificuldades, sobre as dúvidas de vocês, quando vocês têm ali no dia a dia. Então, depois da mentoria, a gente faz ali um acompanhamento um pouco mais tete a tete, né, ali. Depois da mentoria, nós vamos ter 2 encontros também. Eu vou colocando para vocês o que tem na mentoria e quanto custaria separado para vocês verem o presentão que vai ter no final. Bem rapidinho, vou passar para vocês. Não vamos ficar enrolando, que está tarde para todo mundo, né? Então, a mentoria aqui, ó, duração de 2 horas, encontro ao vivo, normalmente, ela é esse valor aqui, 297 em grupos, tá? Eu esqueci de colocar aqui, tá aqui, em grupos. É esse valor, que é o valor fechado, 297, que eu já fiz todos os outros grupos VIP que eu tenho, por que eu ponho o grupo VIP, gente? Porque eu gosto que as pessoas perguntem, eu gosto de responder. Quando a gente põe um grupo muito grande, vocês aqui, por exemplo, a turma 7, se essa turma ficar muito grande, eu vou dividir em turma 8, turma 9, para as mentorias, porque eu não gosto de mentoria com muita gente, que acaba que ninguém aproveita. Daí foi colocado aqui também, ó, o curso completo de análise visagista facial, que é o completo, tá? Que vai estar lá, que esse curso, o valor real dele é 1.297, foi vendido a esse valor agora durante todo o ano,
que é gravado, não é presencial, tá? Mas é muito bom. Vocês vão receber isso aqui, tá? Nesse pacote, isso aqui é um combo. Nesse combo, vocês vão receber as mentorias, né? São 2 encontros de 2 horas, e após a mentoria, esses 2 encontros, nós vamos marcar mais 2 encontros quinzenal, para tirar dúvida nos atendimentos de vocês, porque daí vocês vão atender, e nesses atendimentos vocês vão anotar tudo, e nesse encontro nós vamos falar sobre a dificuldade de todos vocês. Então, não é só os dias da mentoria, nós vamos ter pós-mentoria, depois nós vamos ter um grupo. Quanto tempo o grupo vai ficar aberto, Tati? Para esses mentorados? Foi 90 dias? 90 dias, aonde a gente vai estar também respondendo pelo WhatsApp, tá? Presencial, nós vamos ter o encontro da mentoria, e depois mais 2 encontros para tirar dúvidas, tá? Então, esse valor aqui também não vai ser esse valor. Daí que o e-book que vocês viram hoje, um pedacinho dele, né? Ali eu acho que vocês têm ali 10% do e-book. Esse e-book vem completo. E o e-book é muito bom também, porque vocês têm mais matéria do que nos vídeos. Então, vocês podem buscar as fontes, tá? Daí vocês vão ter também o grupo VIP de Telegram, né? Onde a gente vocês não vão pagar nada pela manutenção, que normalmente o pessoal cobra, né? O anual para tá postando, tá por novidade, tá falando sobre o assunto. Esse grupo a gente vai colocar ali só para a gente estar colocando dúvidas, vocês vão colocar, eu vou estar colocando também para vocês novidades do mercado, tá? Daí nós vamos ter também o módulo de análise de temperatura. Esse módulo é uma aula onde eu ensino você a diagnosticar a temperatura da pele da cliente. Temperatura da pele da cliente é muito importante para a cor do cabelo. Como eu te falei no início ali, com a Laísa, Laísa, né? A gente precisa saber a temperatura da cliente, se ela é quente, fria ou neutra, tá? Eu trabalho com neutro, que eu trabalho com sazonal expandido. Então, para a gente saber quais as cores de cabelo indicar para essa cliente. Então, isso é muito importante, tá, gente? Para indicar a cor certa de acordo com a temperatura e contraste da pele. Então, vocês também não vão pagar esse valor. Após os encontros online em grupo, cobraria, se não fosse na mentoria, né? A gente cobra R$ 1.590 por encontro de 2 horas, em grupo. Esse também não vai ser cobrado. Ou seja, se fosse cobrar tudo separado, aqui nós teríamos um montante de 7.150. Mas, para vocês aqui da turma 7, porque 7 para mim é um número bem, eu não sei se vocês acreditam nisso, eu sou cristã, é um número abençoado, tá? Olha aqui, presentão para vocês. Então, esse valor pode ser dividido em 12 vezes, tá, gente? Mas isso para quem aplicar até amanhã às 10 horas. Nós vamos fechar esse grupo até amanhã às 10, porque eu quero um grupo menor. Então, você vai ganhar também de presente, aí embaixo, uma avaliação de análise de agência comigo. Nós vamos abrir para você mais essa vantagem, e vai ser pessoal. Eu e você, somente, presencial, em torno de 20 minutos, 30 minutos, para eu avaliar o teu cabelo, se tá legal, o seu óculos, qual é o seu formato de rosto, falar um pouquinho sobre a cor do seu cabelo, e o que a gente pode fazer para melhorar e ressaltar ainda mais a sua beleza, porque, como eu falei para vocês, começa por vocês. Se apresente como tal, para poder cobrar como tal. Tá? Então, isso é bem importante. Esse carrinho vai ser aberto após a hora que nós fecharmos a mentoria, até amanhã às 10 horas, vocês podem dividir, né, como vocês quiserem, 2 cartões, tem essa possibilidade também, Tati? Tem, né? E aí, depois disso, ela volta ao valor normal de 50%, porque esse mesmo evento que nós estamos tendo aqui, da turma anterior, as turmas anteriores pagaram 1.497. Tá? Como essa aqui é a turma 7, e eu resolvi presentear mesmo com a turma 7, certo a Meriane ali, que ela já tem uma parte desse curso, aí a Tati vai procurar ela depois para a gente negociar, eu vou dar um desconto especial para ela, porque ela é muito dedicada, muito aplicada, e ela merece, né, tirar ali a aula que nós já fizemos, né, então, é isso. Como vocês não têm dúvidas, eu vou encerrar por aqui. Se vocês tiverem mais alguma dúvida depois, a Tatiana, que é a moça, que é a produtora aqui, que é como é que chama? Faz tudo aqui, que me ajuda, ela vai estar respondendo para vocês, tá? Ela que cuida da parte da equipe ali, ela vai estar respondendo para vocês. Então, amanhã até às 10 vai ficar esse valor, e depois a gente abre os 1.497 de novo. Por quê? Para a gente encerrar essa turma enxuta aí para esse grupo 7. E aí depois eu abro o grupo 8. Tá bom, meus amores? Tem alguém que quer falar alguma coisa? A Mary, só um minuto. Pode falar.
a Tati vai estar me procurando amanhã? Ou ela vai me Amanhã. passar hoje ainda? Não, eu vou pedir para ela passar hoje por causa do desconto. Eu vou pedir para ela te passar Tá. hoje. Pede para ela entrar em contato comigo, fazendo favor. Tá bom, Pétala. E continue Tá, vou ficar estudando, porque agora aguardando. você vai só se aperfeiçoar. Tá, vou ficar Tá bom? aguardando. Obrigada, né, Obrigada. professora. Boa noite, viu? Boa noite. Então, meus amores, alguém quer falar mais alguma coisa? Laís? Eu só queria agradecer mesmo, porque é um ramo que aqui na minha cidade não se vê muito, bem pouco em salões de beleza, e eu queria estar agregando isso nas minhas consultorias, né, porque tem muito do mesmo, e Sim. o visagismo vai ser um diferencial aqui na minha cidade, e vamos nessa. Com certeza vai agregar muito na sua vida profissional, porque é o que eu falei ontem na aula, uma coisa é você ser o básico, né? Outra coisa é você ser um especialista. Então, quando você se posiciona como um especialista em todos os sentidos, né? Você vai buscar esse conhecimento, vai se aperfeiçoar, vai criar o seu estilo de trabalho, tá? Porque quando eu aprendi, eu não sabia como começar. Eu não tinha nada da forma que vocês vão pegar. Era tudo muito amplo, né? Então, aí depois, eu fui criando o meu estilo de atendimento. Então, junto com o que eu vou passar para vocês, vocês vão colocar a cara de vocês. Poxa, a Rô faz dessa forma, mas eu acho que talvez desse jeito fica melhor. Mas você já entendeu a base, você já entendeu o conceito. E você pode agregar ainda mais valor a isso que vocês vão aprender no curso. Né? Tá bom? Então é isso, se ninguém quer falar mais nada, eu vou indo. Obrigada, eu que agradeço, viu? Muito obrigada pela presença de vocês, espero que eu tenha abençoado o dia de vocês, que vocês abençoaram o meu, assim, com certeza. Tá bom? Tchau, tchau.